Olá, eu sou a doutora Fernanda Herreros, sou dermatologista e hoje nós vamos conversar sobre algumas dicas para o seu botox durar mais. É muito comum a queixa no consultório de que o botox dura pouco, a toxina botulínica dura pouco. Infelizmente, essa é uma verdade. Então, a toxina botulínica, quando a gente faz a aplicação, a gente costuma avisar o paciente que o efeito normalmente dura de 4 a 6 meses. Mas tem alguns pacientes que já notam a perda desse efeito com 3 meses. Então, nós vamos conversar um pouco sobre algumas dicas do que vocês podem fazer para essa toxina botulínica, uma tentativa da toxina botulínica durar mais. Se você achar que esse conteúdo é útil, curta, compartilhe e se inscreva no canal para ter mais dicas sobre o cuidado com a sua pele. A primeira coisa é a periodicidade da aplicação da toxina botulínica. O ideal é que se aplique a toxina botulínica de 6 em 6 meses. Já há alguns médicos, já há até alguns trabalhos sugerindo que a gente pode aplicar a toxina botulínica a cada 4 meses, em pacientes que são hipercinéticos, pacientes que se mexem muito, que são muito expressivos. Porém, isso é controverso. O ideal, o que eu procuro fazer na minha prática, é a aplicação a cada 6 meses. Por quê? Quando a gente aplica a toxina muito pertinho uma da outra, a gente aumenta a chance de anticorpos. Ou seja, a gente aumenta a exposição desse paciente à toxina e a gente pode fazer anticorpos nesse paciente, ele passa a responder menos a essa toxina. Então, o ideal é de 6 em 6 meses, se você não aguentar de 4 em 4 meses. Outra questão muito debatida nos congressos médicos sobre a cosmiatria hoje em dia é que é bom que esse músculo volte a funcionar um tempo depois. Então, você não precisa ficar 100% com a musculatura paralisada. Hoje em dia, a gente nem acha bonito que a pessoa fique com a musculatura paralisada. Você deve ficar com um aspecto mais descansado, um aspecto melhorado. Mas você mexer um pouquinho ou ter um pouquinho de rugas não vai deixar você mais feia. Então, não é porque o seu botox depois de 3 meses está mexendo que ele perdeu toda a força. Na verdade, você vai ficando com um aspecto mais natural. E é normal que o organismo comece a fazer novos brotos nervosos, ou seja, novas comunicações entre o nervo e o músculo que estava paralisado pelo botox. Isso a gente sabe que o organismo já começa a fazer 15 a 20 dias depois. Então, o ideal é uma periodicidade de 6 em 6 meses para esse músculo, depois que o efeito do botox sai, ele voltar a funcionar um pouco para ele não ficar atrofiado, porque se aquele músculo também fica muito atrofiado, aquela região vai ficando muito fina, a pele vai ficando muito fina na região. Também não é bom espaçar muito mais do que 6 meses, porque se a pessoa já tem uma tendência a contrair muito aquela musculatura, a fazer aquele movimento repetitivo, se você deixa esse músculo muito forte, depois para você conseguir tirar aquela ruga é mais difícil. Então, a primeira dica é fazer na periodicidade ideal, de 6 em 6 meses. Pode fazer algum retoque, mas a gente não ficar fazendo tantos retoques e não ficar aplicando tão continuamente para não gerar anticorpos nem atrofia muscular. A segunda dica que eu sempre falo para os meus pacientes, uma vez que colocou o botox, não vai ficar testando o seu botox todo santo dia. Então, tem paciente que coloca o botox todo dia de manhã, quando vai se arrumar, começa a querer mexer a testa, fazer cara de bravo, para ver se o botox ainda está funcionando. Isso é pior. A gente está tentando deixar aquele músculo relaxado. Se o paciente começar a forçar esse músculo, ele vai quebrar esse botox mais cedo e vai durar menos. A outra dica tem muito a ver com isso. É você não ficar fazendo tanta careta, tentar não fazer tanta careta quando faz exercício físico ou musculação. Então a gente sabe que paciente que malha mais, que malha pesado, que faz musculação, muitas vezes tem a tendência de fazer a careta junto quando está forçando para levantar o peso. Isso também começa a estimular esse músculo novamente a voltar ao seu padrão de contração. A terceira dica é uma dica que eu vou passar para vocês, mas eu quero que vocês conversem com o seu médico
com o seu dermatologista. É sobre o uso de suplementos via oral de zinco. Existem trabalhos na literatura sugerindo que algumas pessoas que têm uma pequena duração do Botox podem se beneficiar se for introduzido um suplemento de zinco no momento da aplicação. Então, normalmente se sugere o uso do suplemento de zinco, não precisa ser uma dose alta, é uma dose habitualmente encontrada em suplementos de cabelo, de pele, de unhas, e que você toma no dia da aplicação e nos 4 dias seguintes da aplicação da toxina botulínica. Essa suplementação de zinco ajudaria na ligação do Botox na terminação nervosa. Ele é um cofator da ligação do Botox. Então a gente já sabe muito em medicina que existem algumas substâncias que elas não são a substância principal no processo, mas que elas ajudam a substância principal a agir. Então são os cofatores. Por exemplo, a vitamina C é um cofator do colágeno. O colágeno, em presença de vitamina C, ele age melhor do que o colágeno sozinho. Então existem estudos dizendo que a toxina botulínica, o Botox em associação com o zinco, parece melhorar a duração desse procedimento. Se você não tiver contraindicação de zinco, você pode conversar com o seu dermatologista sobre isso. Uma outra dica é o uso de cremes que potencializem o efeito dessa toxina botulínica. Já existem muitos cremes no mercado que têm uma ação Botox-like. Logicamente, não dá o efeito do Botox, porque o Botox é um produto que você aplica no músculo, muito abaixo da pele, e esses cremes vão fazer ação só na camada mais superficial da pele. Mas qual é o efeito desses cremes Botox-like? Eles fazem um relaxamento na musculatura superficial da pele, dão um aspecto de uma pele mais descansada, aquelas ruguinhas finas melhoram. Usualmente, esses cremes com efeito Botox-like são os peptídeos ou alguns cremes manipulados, como Matrixil, Argireline, mas você pode conversar com o seu dermatologista que ele vai te explicar como associar esses cremes na sua rotina de cuidados para a pele. Uma outra coisa muito comumente usada hoje em dia pelos médicos é a associação de outro procedimento junto com o Botox. Então, cada vez mais a gente sabe que para tratar qualquer área do nosso rosto ou qualquer sinal de envelhecimento, às vezes só um produto, infelizmente, não vai ser suficiente. Então, por exemplo, se você está vendo que o seu Botox na área dos olhos já não está apagando as ruguinhas do jeito que apagava, você pode conversar com o seu médico sobre a associação, se existe alguma coisa a mais que você pode fazer para melhorar o efeito do Botox. Por exemplo, na área dos olhos, quando a pele começa a ficar muito fininha, as rugas muito marcadas e só o Botox não dá conta, a gente pode associar o preenchimento de ácido hialurônico com um bioestimulador, porque ele vai separar essa pele desse músculo que está se contraindo muito, e quando o preenchimento separa essa pele, ele já dá uma boa ajuda na região. Isso também a gente faz, por exemplo, na área do queixo, quando ela está muito contraída. Então é bom você conversar com o seu dermatologista se você pode fazer mais alguma coisa além do Botox, ele vai poder te explicar bem. Às vezes um ultrassom microfocado, alguma coisa para dar melhora na firmeza da pele. Então cada vez mais a gente associa outras tecnologias para melhorar a duração e o efeito desse Botox. Outra coisa que você pode conversar com o seu médico, com o seu dermatologista, é sobre qual marca de toxina botulínica ele tem aplicado em você. Existem diversas marcas, várias marcas boas no Brasil, seguras, aprovadas pela Anvisa. Cada médico acaba tendo a preferência por uma ou por outra, mas pode acontecer que você, usando aquela marca, às vezes há muito tempo, não responda tão bem quanto se você usasse uma outra marca de toxina. Então você pode conversar com o seu médico, se ele acha prudente testar, usar uma outra marca de toxina no seu caso. Ou ainda, uma coisa que é muito útil, conversar sobre a dose da toxina que ele está usando. Então, normalmente, para um rosto de mulher, para uma testa e para uma região de olhos de mulher, a gente usa a toxina diluída para 2 pacientes. Mas muitas vezes pacientes homens ou pacientes que têm uma expressão muito forte, que se contraiam muito,
às vezes a gente tem que usar o frasco inteiro. Logicamente que isso tem um custo maior, mas você pode conversar com ele se às vezes essa diferença de custo não é tão grande quanto o benefício que pode te proporcionar. Então, às vezes, um ajuste de dose pode ser necessário no seu caso. Espero que tenha ajudado, que essas dicas te ajudem. Se você gostou, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Muito obrigada!